Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo numa passagem, assim, muito conhecida, muito forte do Antigo Testamento, 2 Crônicas 7.14. A nossa fonte para hoje é uma análise bem focada nesse versículo, e ela o coloca, olha só, como uma das promessas condicionais mais importantes e cheias de esperança da Bíblia. Então, a nossa missão aqui é tentar entender melhor essas condições que Deus coloca e a promessa que vem junto, né? De perdão, de restauração. E o contexto é chave. Acontece logo depois que Salomão dedica o templo. Um momento super importante. E aí Deus aparece e entrega essa mensagem. A análise diz que vira tipo uma cláusula permanente na aliança com o povo dele. E a ideia central é: Deus age, sim, mas espera uma ação do povo primeiro. E essa análise detalha 4 ações, né? 4 coisas que o povo precisava fazer. A primeira, se humilhar. O que a fonte diz que isso significa na prática ali? Olha, significa reconhecer a própria pequenez, sabe? A dependência total de Deus. A fonte até destaca isso. E é interessante que fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, essa humildade está ligada à identidade deles, né? De pertencer a Deus. Não é uma humilhação tipo forçada, mas um reconhecimento mesmo. Entendi. Faz todo sentido. E aí vem orar e buscar a minha face. Parece parecido, né? Mas a análise diferencia bem, certo? Sim, diferencia. Orar é o ato em si, né? A comunicação, pedir, falar com Deus. Agora, buscar a minha face, segundo a análise, é mais profundo. É um desejo ativo, constante, pela presença de Deus, pelo favor dele. Buscar um relacionamento mesmo, não só, tipo, soluções para problemas. Nossa, isso dá uma outra camada, né? Buscar a Deus não só as coisas de Deus. E a quarta condição, talvez a mais desafiadora: se converter dos seus maus caminhos. Exatamente. Essa é a virada de chave visível. A análise bate muito nessa tecla. Não é só ficar triste pelo erro. É mudar de direção mesmo, abandonar o que desagrada a Deus. É o arrependimento que vira ação, sabe? Que mostra que a humildade, a oração, a busca são sinceras. Ok, então essas são as 4 condições. A parte do povo, digamos assim. A resposta que Deus esperava. Mas e a parte dele? O que a fonte diz que Deus promete se o povo fizer isso? Então, aí vem a resposta divina que a análise mostra como tripla e muito poderosa. Primeiro, então eu ouvirei dos céus. Isso não é só escutar, né? Significa uma atenção ativa de Deus, favorável àquela oração que nasceu de um coração humilde, arrependido. Garante que a linha está aberta, né? Que a mensagem chegou e foi bem recebida. Precisamente. Aí a segunda parte da promessa divina: e perdoarei o seu pecado. A análise ressalta que isso é a remissão completa, é zerar a dívida espiritual, que é o que restaura o relacionamento quebrado pelo pecado. Essa restauração do vínculo parece que é um ponto central. Com certeza. E isso nos leva direto para a terceira promessa: e sararei a sua terra. O fascinante aqui, e a análise foca bastante nisso, é essa conexão direta entre a saúde espiritual do povo e a condição física econômica da nação, simbolizada pela terra. Pragas, seca, problemas, muitas vezes eram vistos como reflexo dessa quebra de aliança. Então a cura da terra era a prova visível da restauração espiritual. Essa ligação terra-espírito é muito forte mesmo no Antigo Testamento. Mas a promessa foi feita para Israel naquele tempo. Como que a análise traz isso para hoje? Qual a relevância? Esse é um ponto-chave da análise. Embora o contexto direto seja o Israel antigo, a fonte defende com força que os princípios ali são universais, atemporais. Valem para o que a análise chama de Israel espiritual, que seria a comunidade de fé ao longo do tempo, incluindo a igreja. E, na verdade, para qualquer grupo ou pessoa que se volta para Deus nessas condições. Humildade, arrependimento. Quer dizer que essa dinâmica da aliança-resposta divina ligada à atitude humana vai além daquele pacto específico. Exato! A análise mostra isso como um padrão de Deus relacionar. Ela até cita, por exemplo, como o rei Josafá, muito tempo depois, usou a mesma passagem como base para orar numa crise nacional, lá em 2 Crônicas 20.
Isso mostra que o próprio povo reconhecia que a promessa continuava valendo. É um testemunho, né? Da disposição de Deus em responder a quem se volta para Ele. Então, resumindo o nosso mergulho, 2 Crônicas 7,14 não é só história antiga. Pela análise, é um convite que continua de pé. Um lembrete da fidelidade de Deus, que está sempre pronto para perdoar, para restaurar, esperando só essa resposta, humilde, sincera, de busca e mudança de rumo da nossa parte. E para deixar uma última reflexão para o pessoal que está ouvindo, a análise lança uma pergunta interessante. Essa conexão clara entre a condição da terra, seja física, social, o que for, e a obediência espiritual do povo. Isso aparece mais vezes nas Escrituras. A fonte até sugere dar uma olhada, por exemplo, em Deuteronômio, naquelas partes de bênçãos de maldições, sabe? Ou nas mensagens dos profetas. Fica aí a semente para quem quiser cavar mais fundo depois do nosso papo de hoje.